estamos de volta com Freud Explica, hoje comentando e discutindo o tema violência doméstica. A discussão continuou aqui, né, durante o intervalo, e a candidata Ana Luísa gostaria de estar comentando alguma coisa que o... Então, o José falou questões muito importantes que demonstram que a questão do combate à violência é uma luta das mulheres e dos homens, né? Então, o papel que o José cumpre, recebendo as mulheres, acolhendo as mulheres no fórum e dando essas orientações de procurar, de denunciar, de fazer o BO, de ir para a Defensoria Pública, como todos os serviços públicos, por mais precarizados que sejam, os servidores fazem o máximo. Eu também sou servidora pública federal, nós fazemos o máximo para cumprir o nosso papel, né? Mesmo às vezes sem um reajuste de salário, mesmo nós estando sem direitos, nós lutamos para que os que procuram a justiça, tanto estadual como federal, sejam atendidos bem. E o papel do José é muito importante. Em todas essas orientações, eu fiquei com uma questão só quando você disse que a responsabilidade das mulheres na questão do machismo. Eu discordo, porque eu considero que o machismo, como um preconceito, né, e como uma ideologia que procura fazer com que diferenças físicas, né? Isso nós temos, né? Somos diferentes, homens e mulheres, né? Todas as diferenças são sempre bem-vindas, né? Porque sempre fazem acrescentar a todos nós. Se parte de diferenças para se dizer que há uma inferioridade, né? Então, uma cultura da inferioridade, que as mulheres não têm capacidade, que as mulheres não têm condições emocionais de trabalhar ou de gerir, administrar uma prefeitura, por exemplo, ou qualquer outra tarefa que os homens desempenham. Então, essa cultura, ela é difundida socialmente e ela é transmitida, muitas vezes, pelas mulheres, mas não são as mulheres que se beneficiam disso, certo? Então, tem a sociedade se beneficia, o sistema econômico se beneficia disso, então é centralmente o responsável por essa cultura, e para que ela cresça e se amplia nas propagandas de produtos que utilizam a mulher como uma mercadoria. Sim, sempre como mercadoria, se utiliza na cultura, e os homens que são o segundo beneficiados, certo, dessa cultura. Então, eu não considero que as mulheres sejam as responsáveis pelo machismo. Eu acho que elas têm introjetado a cultura do machismo, e muitas vezes a gente transmite, e a gente na educação tem que ter esse cuidado que o José falou, mas não somos as responsáveis, é isso que eu queria dizer. Assim como os negros não são responsáveis pelo racismo, são as vítimas, as mulheres também são as vítimas do machismo. É só de esclarecer esse cuidado elemento também. Não sei se vocês concordam comigo, a gente estava falando no intervalo aqui sobre esses programas, né, que exibem o corpo da mulher, né? Então, desculpem, gente, mas mulheres frutas, e isso é uma coisa que as pessoas dão risada, mas eu acho muito sério, porque assim, a imagem que se passa da mulher é que a mulher é um objeto sexual e nada mais, né? Reality shows onde são mulheres que não pensam, elas não precisam pensar, né? O que elas precisam é estar ali na piscina mostrando o corpo e ok, né? Então eu acho que isso, claro, a gente que percebe, que enxerga, né, o que está por trás dessa mídia, mas tem gente que não, que compra a ideia e as pessoas assistem e acham isso muito bacana, né? E aí surgem frases como um tapinha não dói, né, que as pessoas realmente levam como uma coisa legal, né, vamos dançar um tapinha não dói. Eu acho que numa sociedade onde, vamos imaginar, de 2 a 10 mulheres estão morrendo por dia, né, eu acho que um tapinha não dói é uma coisa séria, sim, a ser pensada, né. Vocês concordam comigo? Estou sendo muito radical. Realmente essa postura da mídia em relação à exposição da mulher como simplesmente um corpo, um objeto, é perigoso, né? Não, é toda uma cultura, usando as palavras que a Ana gosta, é toda uma cultura opressora para cima da mulher. E
não só da mulher, existe toda uma cultura opressora dos poderosos contra os pequenos, e sempre querendo que eles estejam pequenos para os poderosos continuarem. E nesse papel homem e mulher, o homem é prevalente, sem dúvida nenhuma. Por isso que é o meu alerta: cuidado com o machismo, mulher. Não ensine seu filho a ser machista. É importante essa preocupação. Nós temos, tanto os homens quanto as mulheres, quando educamos nossos filhos, ou os que são professores, né, tanto homens quanto mulheres, que incentivar esse conhecimento de que nós somos diferentes fisicamente, psiquicamente, mas não podemos ser diferentes nos direitos, né? Nós temos os mesmos direitos, homens e mulheres, e isso é muito importante para que a gente consiga avanços como na questão salarial, que eu reafirmo. Se você considera a mulher incapaz, você vai dar um salário mais baixo para a mulher. E ao a mulher entrar no mercado de trabalho, como somos hoje já 50% do mercado de trabalho, dessa forma também se baixa o salário dos homens, né? Então, é uma luta que a gente tem que levar junto, homens e mulheres. E nessa luta, a luta contra uma cultura preconceituosa é muito importante. Claro. Então, é uma luta que nós temos que ter. Nós temos que cobrar dos meios de comunicação o respeito às mulheres, tem que acabar com essas propagandas que degradam as mulheres, os programas que degradam as mulheres, que degradam os negros, né? Que degradam nordestinos, né? É toda uma cultura de preconceito que leva a colocar a sociedade, em particular os trabalhadores e as trabalhadoras, um contra os outros, né? Porque de fato o que acontece? As mulheres se tornam as escravas dos escravos. Isso a gente tem que combater de uma forma unidos, né? E a violência contra a mulher, a violência doméstica, é a expressão mais cruel de toda essa cultura. Exatamente. E é realmente assim, né, Ana? Um homem que bate uma vez, ele realmente vai bater outra ele pode acabar matando, né, José? Quer dizer, essa história, coitada da mulher que fica, que continua e acredita, inclusive, isso eu lido muito, né? Essa parte da codependência afetiva. Então, essa parte que eu gostaria de falar rapidinho, gente. Não julguem uma mulher, tá? Não a chamem de burra por ela continuar com o homem que bate. Ela precisa sair, e por isso que ela precisa do apoio, da terapia e de todo tipo de apoio que ela puder ter, tá? Ela não está sendo burra, ela está, como eu costumo falar, com uma cegueira emocional, né? Então, na verdade, ela se julga capaz de modificar esse homem que a violenta continuamente, né? Mas não modifica. Não modifica. Isso que é importantíssimo falar. Às vezes, gente, a gente percebe réplicas, tá? Então, às vezes essas mulheres, elas passaram por situações na infância, onde elas presenciaram, tá, uma família desestruturada e acabam repetindo. O que acontece na codependência afetiva? A criança, ela não tem como discernir o que é certo ou errado. Quer dizer, até tem, mas ela está ali presenciando e para ela passa a ser familiar, certo? O que é familiar, por mais horrível que seja, acaba sendo aconchegante, né? Então, o que vai acontecer na vida adulta? Ela busca a réplica desse comportamento e muitas vezes ela busca esses homens completamente desajustados, né? E ela mesma não entende o porquê. Então, gente, eu recebo, por exemplo, em consultório, mulheres espancadas da cabeça aos pés que falam, por algum motivo eu quero ajuda, quer dizer, elas têm buscam ajuda. Né? Buscam ajuda, mas elas também, a segunda frase é sempre, mas eu acho que eu não consigo sair desse relacionamento. Né? Esse caso que eu estou falando é realmente a mulher que está numa simbiose, numa codependência afetiva. Quer dizer, né? Ela ainda acredita que precisa de ajuda, precisa de muita ajuda, né? Então também a gente não pode julgar essa mulher que não está conseguindo sair, né, gente? Porque ela está realmente não consegue mesmo. Para ela precisa quebrar esse padrão. E há todo um trabalho terapêutico a ser feito para que esse padrão se quebre.
Ana, fora isso que eu comentei, né, da codependência afetiva, quais os outros? Você disse o medo, quer dizer, o homem ameaça: se você for embora eu mato os nossos filhos, eu te mato, né? Então, o que a gente percebe, tem esse elemento que você falou, e é por isso que nós consideramos que tem que haver investimento. Não é uma questão simples, né? De você só ter uma lei e a lei vai resolver. Precisa de recursos para que ela seja garantida. Certo. Então, o que a gente defende, inclusive eu no meu programa, e o PSTU, no nosso programa para a prefeitura, é isso, que tenha recursos, né, que as mulheres possam ser encaminhadas, num primeiro momento, às casas-abrigo, que é uma situação ainda imediata, né? Então, na casa-abrigo tem que ter o aspecto psicológico, tem que ter a terapeuta, o terapeuta, para fazer esse trabalho que você faz, que vai esclarecer a mulher que aquela situação que ela vive não é normal, né? E que ela não tem solução a não ser que ela realmente se afaste e vá viver, vai reconstruir a sua vida longe desse agressor. Fazê-la perceber que realmente ela pode morrer, porque isso, sabe a sensação que eu tenho, Ana e José, assim, com essas mulheres no consultório, é que na hora o medo parece que some um pouco, ele se neutraliza. É como se ela falasse: não vai chegar a esse ponto, né? Quer dizer, ela está tão anestesiada até pela própria dor, pela situação, que na cabeça dela realmente ele não vai matá-la, né? Tem o um medo laço some, afetivo, né? Tem um laço afetivo, e nós todos sabemos que os laços afetivos, eles em algumas situações são uma cortina de fumaça, né? Para os problemas que a gente vive. Então, isso, de um modo geral, na sociedade, às vezes uma mãe não consegue ver no filho um problema, né? Eu sou mãe e entendo isso, e às vezes você tem que corrigir um filho, é difícil. Às vezes um filho tem dificuldade de falar o que sente para uma mãe. E todos os laços afetivos são laços que envolvem questões psíquicas bastante complicadas, e aí o apoio psicológico é muito importante. Então, casas-abrigo, apoio psicológico e, na continuidade, o apoio material para que a mulher tenha, aquelas que não têm uma profissão, né, porque não são só as mulheres que não trabalham ou que não têm formação para trabalhar, que sofrem violência, né? Então, tem umas que basta se afastar, né? Basta a lei garantir que o homem não se aproxime, prender o homem. Inclusive, além dessa proteção da mulher, de recursos financeiros, emprego e apoio psicológico, tem que haver uma punição séria também, né? Os homens têm que ser punidos de maneira rigorosa também, porque aí é o outro lado da lei também que tem que garantir. Então, as delegacias, esse problema que o José falou, de que é difícil de fazer o BO, né? Tem que mudar também. A mulher foi lá, fez a denúncia, tem que fazer o BO, tem que ter a parte de aplicação da lei no sentido da punição também. Então, todos são elementos muito importantes. Então, a dependência financeira tem que ser superada, a dependência afetiva tem que ser tratada, né? E as condições de vida para a mulher, para os seus filhos, creche, tem que ser garantidas. Então, tem que haver mais recursos públicos, e no caso da nossa proposta, como PSTU, na prefeitura, é aumentar o investimento imediatamente, aumentar o número de delegacias, né? Aumentar a construção de casas-abrigo, de creches, de tudo que é necessário para que a lei seja garantida mesmo. José, você que trabalha muito, você está o tempo todo na internet, a gente está aqui com o público, né, com os internautas. Como é que você pode oferecer essa ajuda? Me fala um pouco desses grupos que você coordena, que são tão interessantes e que estão aumentando aí. Ele fala que não são milhões, mas são sim. As redes sociais no Brasil tinham um nome, agora mudou para outro, mas no antigo nome, que era o mais adaptado ao Brasil, a gente conseguiu fazer boas coisas, aconselhar as mulheres. Na nova rede que está indo, também a gente continua tentando ajudar as mulheres. Nós conhecemos algumas pessoas que, meu lema, até a Ana citou
de passagem, afaste-se. Mulheres, afastem-se do agressor. E meu lema é esse, eu estou sempre repetindo. Eu conheci, a Tati conheceu, era amiga pessoal dela, uma pessoa que a gente aconselhou, se afasta, se afasta, Sim. se afasta. Infelizmente a dependência emocional dela era muito grande. Extremamente. Era uma escrava de Eros. Era uma escrava de Eros. E infelizmente a gente lamenta a morte dela e cujo assassino continua solto. Solto e 40 facadas, com testemunhas, e essa pessoa está solta. E uma médica, 40 anos de idade, bonita, e deixou filhos, né? Então realmente Muitas a gente vítimas, tentou. E não se trata de inoperância da polícia, nem se trata de inoperância da justiça. É uma falha grave. A pessoa foi para a delegacia, se apresentou e saiu da delegacia e está aguardando julgamento. Nossa. Mais casos assim, José, São você muitos. acompanha nesse seu trabalho? Tem muitos, né? E acaba, uma vez eu fiz um artigo falando, hoje eu vou lamentar a morte, são 10 por dia, tá? Hoje eu vou lamentar a morte de Maria, Joaquina, fui Sim. seguindo o abecedário e dava peso para aquelas mulheres anônimas, né? Tá. E exatamente por ser anônimas, não sai na imprensa, não é que a imprensa não queira divulgar, porque imagina você comprar um jornalão e ter lá o obituário de 100 mulheres, uma morta a facada, outra a tiro, outra a pedrada, outra estuprada. Então, são muitas mulheres. Isso é interessante que você está falando. Vocês acham que a forma como a mídia é lida é um pouco sensacionalista, ou é dessa forma que deve ser feito mesmo? Muita gente reclama, né? Diz que acha que a coisa é feita de uma forma exagerada, e quer dizer, mas é assim que está acontecendo. Exagerada mas deveria haver mais divulgação com menos fogos de artifício. Tá. É que a mídia no geral, ela dentro do capitalismo, tudo vira mercadoria, né? Então nós vivemos num mundo capitalista. Sim. Que está em luta no mundo todo contra essa situação que nós vivemos, e a imprensa trata da mesma forma. Então ela tem uma preocupação de vender, e no vender ela não dá o enfoque correto, que é o de ajudar, de apoiar, de divulgar. Não divulga os dados todos, né? Os dados oficiais são menores que os dados reais, que é isso que você está colocando agora, são 10, não são 2, né? Porque existe uma diferença entre os dados oficiais e os dados reais, e a imprensa podia ajudar muito nessa questão, né? Principalmente nas mulheres mais pobres, né? Que são as maiores vítimas. Então, muitas vezes não se considera só mais uma, né? Por ser pobre, né, por estar na periferia, e não se dá o destaque que às vezes se dá para alguém de classe média, para alguém com mais recursos. Então vira uma questão maior, ela é muito mais investigada. A violência é realmente maior por classe social, cultural, como é que é isso? É assim, todas as situações de morte, de violência que as mulheres sofrem e que os homens também sofrem, né? No caso da criminalização da pobreza, no caso dos negros, da periferia, que a polícia aqui de São Paulo está batendo recordes de assassinar, de matar, até mudaram o coronel responsável da segurança aqui do estado por esse aumento da violência, né? Ele aumenta sempre na periferia, aumenta muito, e não cuidado, não é nem muitas vezes informado, né? Da maneira que deveria, porque muitas vezes a mulher vai ao hospital, nem consegue ser atendida, né? Porque o primeiro lugar muitas vezes é o próprio hospital, e já lá no hospital, como não há um investimento em saúde pública, ela já não vai entrar na estatística, já vai ser mandada para casa sem o atendimento e a orientação que deveria ser dada. Então,
tem que mudar completamente essa forma de tratar a questão da violência contra as mulheres. Tem que aplicar a lei e investir recursos para que ela realmente seja aplicada de forma correta. Para que ela realmente seja aplicada, porque o que nós estamos vendo é isso, são 6 anos de lei e a violência só aumentou. Só aumenta, gente, impressionante, assim, como as mulheres estão sendo mortas cada vez mais, sério, é impressionante. E de maneira cada vez mais bárbaras, né? Mais Agora bárbara, teve a mulher sim. que foi degolada, teve uma que foi enterrada viva, só aumenta, né? Só aumenta. Então a gente fica realmente alarmada mesmo, é assustador mesmo, né? Temos que fazer um trabalho muito grande, ter uma união entre nós mesmos. Esse trabalho do José é muito importante para que o seu trabalho também, o nosso de denunciar na campanha eleitoral, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Ana, você está falando tanto da questão da mulher, eu digo, tô sim. Tem que falar, tô sim, né? Tô insistindo muito, tô falando cada vez mais, eu vou falar cada vez mais ainda. Tá certo. Porque é um problema que está aumentando e nós não podemos deixar que isso aconteça. Gente, o nosso tempo está terminando, infelizmente. Eu queria passar um VTzinho para terminar, mas eu gostaria que vocês dessem uma última palavra para essas mulheres que estão assistindo a gente e que estão... uma mensagem, né, para essas mulheres. Ana? Então, em primeiro lugar, é ter consciência todas as mulheres que sofrem agressões, tanto verbais quanto tapas ou outro tipo de agressão, que entendam que isso tem que ser denunciado, que tem que parar, né? E que não pode, de maneira nenhuma, considerar que é só uma ameaça. Então tem que fazer a denúncia, além de fazer a denúncia, tem que exigir os seus direitos, né? Então fazer a denúncia e cobrar dos poderes públicos os seus direitos, à casa-abrigo, ao atendimento psicológico e defender a sua vida e de seus filhos denunciando. Não adianta recuar, tem que denunciar e exigir os seus direitos para que não seja vítima ou, pior ainda, né, que viva uma vida de total exclusão e de opressão. Então, as mulheres têm que ter coragem e enfrentar os agressores. Candidata, muito obrigada pela sua presença, viu? Foi muito esclarecedor. José, uma mensagem para essas mulheres que estão sofrendo e estão assistindo. Bom, as mulheres virtuais, vocês me encontram no Facebook, Lei Maria da Penha contra a Violência à Mulher. Só procurar em grupos vocês vão me achar. E o que eu quero dizer diretamente para a mulher é: mulher, você é muito mais poderosa, você consegue viver sem esse homem que está atrapalhando sua vida. Portanto, faça a denúncia. Se não fizer, se afaste dele. Você consegue. Agora, fazendo a denúncia, não fique só na delegacia. Procure um advogado particular ou da defensoria. Continue o processo. Vá até o fórum, cobrar se o processo está caminhando e fique longe, afaste-se do agressor. José, muito obrigada, viu, pela luta e gente, o meu livro continua, né? A gente está agora começando a 2ª edição, Escravas de Eros, onde eu explico todo o processo da codependência afetiva, né? E como sair disso. Vamos então terminar o programa com um VTzinho que está rodando aí, é uma campanha contra a violência à mulher. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada.